Você acha que está sendo ignorado, mas e se você estiver sendo treinado? E se esse tempo morto que você odeia for exatamente o lugar onde Deus mais trabalha? Porque quando Ele vai entregar algo maior, Ele não começa mudando o cenário, Ele começa mudando você. E quase sempre isso acontece sem barulho, sem aviso, sem aplauso. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando: eu fiz tudo certo, eu orei, eu tentei, eu esperei, e nada. Só que tem uma parte do processo que ninguém quer aceitar. O silêncio não é ausência, é preparação, é ajuste, é alinhamento. E alinhamento costuma parecer demora porque ele não satisfaz a pressa do ego. A pressa quer um sinal, quer uma prova, quer um agora. Mas Deus trabalha em camadas. Primeiro Ele prepara o terreno, depois Ele fortalece as raízes, só depois Ele coloca o peso do fruto, porque aquilo que é grande não cai em mãos fracas, aquilo que é maior não se sustenta em mente instável, aquilo que é propósito não cabe em coração dividido. E por isso, antes de Deus te dar algo maior, Ele começa a te tirar de algumas coisas. Ele tira distração, Ele tira excesso, Ele tira gente que não aguenta a sua mudança, Ele tira atalhos. E você chama isso de perda, você chama isso de tudo piorou. Mas muitas vezes é só limpeza, é o que precisa sair para o novo não ser contaminado pelo velho. Pensa comigo, se Deus te entregasse agora exatamente o que você pediu, você sustentaria, você administraria, você manteria a paz? Ou você transformaria a bênção em ansiedade, em comparação, em medo de perder, em necessidade de agradar, em orgulho disfarçado? Porque muita gente não perde por falta de oportunidade, perde por falta de estrutura interna. E estrutura não se constrói em dias fáceis. Estrutura se constrói quando você é obrigado a continuar mesmo sem sentir vontade. Quando você precisa ser fiel sem recompensa imediata. Quando você tem que decidir quem você é no escuro. É por isso que essa fase é tão importante. Ela revela se você quer o maior pelo motivo certo, ou se você quer o maior apenas para provar algo. Porque existe um desejo que vem da alma, e existe um desejo que vem da ferida. O desejo da alma te empurra para servir, crescer, evoluir, construir. O desejo da ferida te empurra para mostrar, competir, se vingar, impressionar. E Deus não alimenta a sua ferida com poder. Deus cura a ferida antes. Talvez esse seja o seu incômodo atual. Você está sentindo uma espécie de desconforto que não passa. Não é só tristeza, não é só tédio. É como se a sua vida estivesse pequena demais para o que você sente por dentro. E isso não é sinal de ingratidão, é sinal de expansão. Algo em você está ficando grande demais para a antiga forma. E quando isso acontece, a vida começa a apertar. Começa a ficar sem encaixe. E você pensa que está perdendo, quando na verdade está sendo preparado. Mas aqui vem a parte que prende a maioria das pessoas. O período de preparação quase sempre parece retrocesso. Você perde certezas, você perde conforto, você perde energia, você perde vontade de agradar, você perde o gosto por certas conversas. E isso assusta porque o antigo eu vivia dessas coisas para se sentir seguro. Só que segurança falsa é prisão com decoração. E Deus não te chama para uma vida confortável. Ele te chama para uma vida alinhada. Agora deixa eu te mostrar como essa preparação costuma acontecer na prática. E eu quero que você se observe enquanto ouve, porque é muito provável que você se reconheça. Primeiro, Deus mexe no seu orgulho. Não orgulho de se achar melhor, mas orgulho de querer controlar tudo. Você quer entender cada passo, quer saber cada detalhe, quer garantir que não vai se frustrar de novo. E aí Deus te coloca numa fase em que você não consegue controlar. Você faz planos e eles mudam. Você tenta prever e não dá. Você tenta acelerar e trava. Parece injusto,
mas é pedagógico, porque Deus não te entrega algo maior enquanto você ainda acha que tudo depende do seu controle. Você precisa aprender a confiar sem ter o mapa inteiro. Depois Deus mexe na sua dependência emocional. Você percebe o quanto seu humor depende de uma pessoa te responder, de alguém te escolher, de alguém te aprovar, de alguém te validar. E Deus, às vezes, permite que essas fontes sequem. Permite que a resposta demore. Permite que o elogio não venha. Permite que o silêncio aconteça. Por quê? Porque o maior exige autonomia interna. Se você ainda precisa de aplauso para agir, você vai se perder quando estiver sozinho no topo. Em seguida, Deus mexe na sua disciplina. Porque talento te leva até um ponto, mas é disciplina que te mantém. Só que disciplina não nasce com motivação, ela nasce com decisão. E Deus te coloca numa rotina em que você precisa fazer mesmo sem sentir, orar mesmo sem sentir, estudar mesmo sem sentir, cortar hábito mesmo sem sentir. E isso dói porque a sua mente queria emoção, queria sinal. Mas Deus está construindo constância, e constância é o idioma do crescimento. Agora talvez você diga, mas eu estou cansado. Eu sei, e aqui está outra verdade. Às vezes, Deus te deixa cansar do velho para você finalmente largar. Tem coisa que você só solta quando perde o encanto, quando enjoa, quando cansa, quando percebe que manter aquilo custa a sua paz. E o cansaço, apesar de ser desconfortável, é um tipo de libertação, porque ele quebra o feitiço, ele faz você parar de romantizar o que te prendia. E enquanto isso tudo acontece, você entra no que eu chamo de corredor. Um corredor entre o que foi e o que será. Você não está mais no passado, mas ainda não chegou no futuro. É um lugar estreito, um lugar sem muitas distrações, um lugar onde você escuta sua própria mente. E nesse corredor, as vozes ficam mais altas. Voz do medo. E se nunca mudar, voz da comparação. Todo mundo está andando e eu estou parado. Voz da culpa. Você fez algo errado. Voz da impaciência. Volta para o antigo. Pelo menos você sabe como é. E é aqui que muita gente desiste. Não porque Deus não iria fazer, mas porque a pessoa não suportou o corredor. Ela prefere voltar para uma vida que não quer, do que atravessar alguns passos sem garantia. Só que o corredor é o preço do maior, porque o maior te exige uma mente mais forte. E aqui entra a mente, o comportamento humano, o subconsciente. Tudo o que você repete vira casa. Você repetiu por anos certas crenças. Não dá. Eu não consigo. Eu nasci para pouco. Se eu crescer, vão me abandonar. Se eu brilhar, vão me atacar. Se eu tiver muito, vou perder tudo. E mesmo sem perceber, você construiu limites invisíveis. Limites que não são realidade, são programação. Então Deus te coloca numa fase em que Ele quebra a programação. E como é que se quebra a programação? Com desconforto, com mudança, com interrupção do padrão. É por isso que certas portas fecham. É por isso que certas coisas acabam. É por isso que certos ciclos se repetem até você aprender. Não é punição, é insistência do céu com o seu futuro. E talvez o maior sinal de que Deus está preparando algo maior seja este: você está sendo confrontado com você mesmo. Não com o mundo, com você. Você está sendo confrontado com seu padrão de escolhas, com sua pressa, com seu medo de ficar sozinho, com sua tendência de aceitar migalhas, com sua mania de se explicar demais, com seu hábito de adiar, com seu vício em comparação, com sua necessidade de agradar, com seu orgulho disfarçado de "eu dou conta sozinho". E isso é duro, porque é mais fácil pensar que o problema é externo. É mais fácil culpar a sorte, culpar pessoas, culpar o tempo, culpar o inimigo. Só que Deus não te prepara mudando o mundo para você.
Ele te prepara mudando você para o mundo. E aí chega o pico emocional, aquele momento em que a ficha cai com força. Você percebe que o seu maior obstáculo não foi a falta de oportunidade. Foi a falta de coragem para ser consistente. Foi o medo de mudar. Foi o apego à versão antiga de você. Foi a insistência em provar para quem não te vê. Foi a tentativa de receber algo novo sem abandonar hábitos velhos. E você sente uma mistura estranha, tristeza pelo tempo perdido e alívio por finalmente enxergar. Porque enxergar muda tudo. Você percebe que essa espera não foi à toa. Ela estava te treinando para não se deslumbrar, para não se perder, para não se vender barato, para não trocar propósito por pressa, para não confundir aprovação com direção, para não repetir o mesmo erro com uma roupa nova. E então você entende o segredo. Deus não está apenas preparando algo maior para você. Ele está preparando você para algo maior. E isso muda a sua postura. Em vez de perguntar quando, você pergunta quem eu preciso me tornar. Em vez de implorar me dá, você pede me prepara. Em vez de ficar obcecado por resultado, você fica comprometido com o processo. E quando isso acontece, algo mágico começa. A ansiedade diminui. Porque você finalmente entende que o atraso não é abandono, é construção. Agora, eu quero te dar uma direção prática. Algo que você pode fazer hoje, sem depender de ninguém. Primeiro, para de tratar a espera como pausa e começa a tratar como oficina. Oficina é lugar de construção. E construção exige rotina. Escolhe uma coisa pequena e faz todo dia. Uma coisa, um hábito, um corte, um estudo, uma oração, um treino, um texto, um projeto. Não para aparecer, para se tornar. Segundo, corta o que te drena. Nem tudo que te faz rir te faz crescer. Nem tudo que te distrai te faz bem. Se algo te rouba energia e te deixa vazio depois, isso não é descanso, é fuga. Terceiro, aprende a ficar em silêncio sem pânico, porque o maior é pesado. E quem não aguenta silêncio, não aguenta responsabilidade. Quem precisa de barulho, o tempo todo, não sustenta consistência. O silêncio é onde você ouve a direção, mas só ouve quem não está se anestesiando. E por fim, não negocie com o antigo só porque o novo ainda não apareceu. Isso é a armadilha mais comum. Voltar para o que te diminui só porque você está com medo do desconhecido. Só que o desconhecido é exatamente onde você vai crescer. E se isso é o que você está vivendo, então eu tenho uma notícia. Você está no caminho. Mas aqui está a parte final, a mais importante. Não desperdice a preparação. Não transforme esse tempo em reclamação constante. Porque reclamação cria miopia. Ela te faz ver só o que falta. E quando você vê só o que falta, você não percebe o que está sendo construído. Em vez disso, faz a pergunta certa hoje. O que Deus está tentando formar em mim nessa fase? Paciência, disciplina, coragem, autorrespeito, foco, humildade, maturidade emocional? Quando você descobre isso, você para de brigar com o processo. E quando você para de brigar, você atravessa mais rápido. Agora, se isso fez sentido para você, comenta uma palavra aqui embaixo. Maior. Só isso. Porque eu quero saber quem está entendendo que essa fase não é o fim. É o preparo. Não se assuste com o silêncio. Não se apavore com a espera. Não se desespere com portas fechadas. Se Deus está preparando algo maior, Ele está, ao mesmo tempo, fortalecendo suas mãos para segurar, sua mente para sustentar e seu coração para não se perder. E quando chegar, você vai entender por que precisava desse tempo.